Ai, Joga, Oi? eu tô tão feliz pra conhecer ele. Ai, que bom. Até que enfim chegou o grande dia. Ô, professor, eu digo, misericórdia é amanhã. Eu digo, misericórdia é amanhã. Meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu fiquei tão nervosa, professora. Ó, ele já vai entrar, viu? Tô permitindo o acesso dele. Oi, Leocúnia, boa tarde. Olá, Ivana. Olá, meninada. Tudo Oi, bem? vamos acenar aí para ele, abre as Boa câmeras. tarde, professor. Enfim, chegou nosso grande dia, não é? Pois é, tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo, Tudo. tudo. Pois é, Leocunha, desde o ano passado, né, 2020, que a gente vem nesse desejo, trabalhando o seu livro, o livro Maluco das Poções Mágicas, e infelizmente, com essa nova realidade, a turma que quis trabalhar com o livro não foi possível, porque a rotina da escola de tempo integral ela foi toda modificada por conta da pandemia, e só começou a ter a mesma rotina agora em 2022. Mas aí, quando eu apresentei o seu livro e li o livro para eles, eles também gostaram do livro, quiseram continuar trabalhando com o projeto, certo? E aí a gente foi entrar em contato com você. Pode chamar de você, não é isso? Claro, por favor. Então, a gente foi entrar em contato porque a gente queria ouvir de você como foi o trabalho, porque eles também estudaram poemas já agora na primeira unidade, e a gente terminou vendo que o livro Maluco das Poções Mágicas, se eu estiver errada, você me corrija, ele termina sendo uma narrativa em forma de poema. Seria isso realmente? Como é o livro Maluco das Poções Mágicas? Então, olha, esse é um livro bem diferente assim do normal, né? Geralmente um livro assim, ou ele é só um punhado de poemas, ou ele é só uma história. E esse livro ele mistura vários tipos, né? Vários gêneros, vamos dizer. Ele começa com uma narrativa com um personagem, uma menina, né, que entra, encontra o baú, então parece que é uma história. Só que aí, de repente, quando ela encontra o livro, aí a gente entra para dentro do livro junto com ela, né? E aí o que a gente vê é o que está dentro do livro. E ali tem primeiro umas quadrinhas, né? Uns poemas em forma de quadrinhas, são 4 versos com rimas, né? E depois entra nas poções propriamente, que ali a gente pode chamar de qualquer coisa, pode chamar de prosa poética, pode chamar de, sei lá, de quê exatamente. É um livro que desafia as classificações, né? Eu acho que é difícil você falar que ele é um livro de poesia ou é um livro de narrativa. Ele, na verdade, ele é uma mistura de várias coisas, né? Ainda tem as ilustrações para completar, que dialogam muito com o texto e que contam uma história paralela, né? Que nem estava no texto, mas que a Mariana foi criando, a Mariana é ilustradora, né? Ela foi criando aqueles personagens ali, né? Uma menina com o irmão, com a mãe, com o pai, e aí eles vão no shopping, eles vão no carnaval, eles vão no circo. Isso tudo é a imaginação da ilustradora, né? Ela foi criando essas cenas. Olha que bacana, né? Um livro, na verdade, ele não tem um autor só, ele tem vários autores, né? Ele pode ter vários autores. Nesse caso aqui, a ilustradora é tão autora do livro quanto eu, né? Porque ela também está contando a história, ela também está trazendo informações que estão só ali na imagem. Se você não visse a imagem, você ia entender um outro livro. Então, a ideia foi essa mesmo, né? E engraçado que, originalmente, quando eu fiz a primeira versão, quando eu mandei para a editora, porque eu não sei se vocês sabem como que é, o escritor faz um texto, assim, no papel mesmo, né? Sem imagem, sem nada, manda
para a editora. Manda pelo correio ou, se não, manda pelo computador. No meu caso, eu mandei pelo computador. E aí o editor, que é o cara que trabalha lá na editora, ele lê e fala: gostei, quero publicar. Ou não gostei, não quero publicar. No caso, ele gostou, e só que ele falou assim: vamos ampliar, porque eram só as poções. Não tinha aquele início contando a história da menina, não tinha aquele aviso ao leitor com aqueles versos, nem lá no final, né, aquela despedida. Eram só as poções. A minha primeira ideia era ser só as poções. E aí, conversando com o editor, é que ele falou assim: a gente podia criar um contexto para essas poções aparecerem, né? E aí o livro maluco ia ser um livro dentro do livro. E aí eu achei legal a ideia, e aí bolei aquela historinha no início da menina e tal, e depois bolei também aqueles versinhos para introduzir, para terminar o livro dentro do livro. Perceberam? Então o livro vai e volta. Muito difícil, assim, a primeira ideia é ser do jeito que o livro vai ficar no final. Ele vai crescendo, ele vai mudando. Igual quando vocês fazem um texto para uma redação, composição, uma coisa assim, para professora, às vezes você escreve, entrega, acha que está pronto, mas sempre dá para melhorar, né? Meus textos, eu sempre revejo, aumento, corto, mudo aquilo. Às vezes eu sozinho, às vezes em diálogo com o editor e às vezes em diálogo com o ilustrador. Nesse livro foi todo mundo junto. Então, a ilustradora, que é a Mariana, e o editor, que é o Gil, nós três juntos acabamos criando esse objeto, né, esse livro, em conjunto. Falei demais? Não. E assim, falou algo bem importante, que é justamente isso, a questão da reescrita, né? De depois a gente tá relendo o que escreveu a primeira vez e fazendo novamente uma releitura, acrescentando algo ou tirando algo mais, não é? Que é importante que a gente às vezes pede para eles e eles têm essa dificuldade de aceitar, porque a preguiça bate e diz que não sabe escrever, que não tem mais imaginação. Gente, criança falar que não tem imaginação é quase um pecado, né? Todo mundo tem muita imaginação. E se a gente deixar, cada um de vocês é capaz de fazer histórias, poemas, né? A gente tem que confiar na nossa criatividade. O ser humano é criativo por natureza, né? A gente inventou esse mundo inteiro, né, gente? Pensa bem, né? Se a gente olhar tudo que existe no mundo, se olhar 3, 4 mil anos atrás, praticamente nada existia. Não existia livro, não existia luz elétrica, não existia telefone, não existia televisão, não existia carro, não existia quase nada, cortina. Eu estou olhando aqui para as imagens de vocês e estou falando as coisas que eu estou pensando aqui, né? Não existia praticamente óculos. Tudo isso é fruto da criatividade do ser humano, né? Da imaginação. O ser humano vai criando as coisas pela necessidade ou porque gosta mesmo, para curtir, né? E no caso da arte, que é a literatura, a música, o teatro, a dança, a pintura, a gente cria muito por uma necessidade de comunicar, né? De conversar com os outros, de compartilhar nossas ideias, nossos sonhos, nossos desejos, nossos medos, e fazer os outros se emocionarem, rirem, se assustarem. Esse livro eu fiz pensando muito nisso, em divertir o leitor. Vocês se divertiram com ele? Pode ficar à vontade, criança, para falar. Sim, eu diverti muito. Você vai falar. Que bom. Uma coisa que eu achei muito bacana é que cada poção ela traz uma temática, né? E a gente já trabalhou aqui com eles a questão do luto, a questão dos sentimentos, né? Do conhecer os sentimentos. Isso é bem bacana, essa forma de trazer todas essas temáticas de uma forma tão leve como foi cada poção. A ideia foi essa mesmo, para dar uma variedade no livro, né? Foi
falar de várias questões que são do nosso dia a dia. Então, a amizade, a imaginação, o medo de uma prova, né? Então, aí tem a matemática, que é para lidar com essa tensão que a gente fica antes de fazer uma prova. As crises de raiva que a gente tem quando a criança vai, quando está num shopping, dá um piti, por exemplo, ou bullying, ou inveja, ou amizade, ou carinho, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E aí eu quis fazer cada poção tocando de leve, como a professora falou aí, né, tocando de leve nessas situações. E sempre com um nome engraçado que mistura algum tipo de poção, né? Ou um chá, ou um mate, ou um elixir, ou um milkshake, um adoçante. Cada um eu fui brincando com uma palavra, misturando e fazendo o que a gente chama do trocadilho, né? E ali foi criando aqueles nomes engraçados das poções. E eu me diverti muito fazendo esse livro. É um dos livros que eu mais me diverti, assim. E depois de pronto, eu acho que ele ficou muito... Gosto muito das imagens também, ficou muito bonito, né? Colorido. Eu adoro esse livro. Eles estudaram também a sua biografia, né? E o que a gente percebe quando vai ler a sua biografia, tanto no seu site quanto em outros, né, que a gente encontra, muita poesia, muito poema para criança. Né? É uma área que você gosta de abordar, não é isso? Eu gosto muito, assim. Eu acho que a poesia é muito natural para o ser humano, né? Desde pequenininho a gente decora parlendas, adivinhas, o que é. Tudo isso são brincadeiras poéticas, né? E cantiga de roda, cantiga de niná, cantiga de bate-mão. Tudo isso são exercícios poéticos. E então é muito natural que a literatura infantil, os livros para crianças, explorem e aproveitem esse gosto que a gente tem pela poesia, né? Só que o que acontece é que às vezes as pessoas, ou professores, ou sei lá quem, fica tentando assim transformar aquilo que é para curtir mesmo, para sentir a emoção, a diversão, transformar aquilo numa prova muito fechada, né? Perguntando perguntas muito específicas, aí fica meio didatizando algo que é da arte. E aí as pessoas falam assim, então não é legal trabalhar com poesia, mas é porque não tá aproveitando o que ela tem de legal, que é esse lado de brincadeira com a linguagem, de brincadeira com os sentidos, com as imagens, com a imaginação. É assim que a gente tem que curtir a poesia. Espero que vocês tenham curtido bastante. A gente está fazendo um trabalho de estar enviando livros em forma de PDF mesmo, porque como a gente está de forma remota, não está tendo como a gente estar enviando o livro físico para eles, né? A gente está podendo ter contato. E assim, esses livros estão sendo oferecidos no sentido da leitura de leite. Ler sem precisar estar sendo cobrado a responder algo, né? Seja uma ficha de leitura ou qualquer fichamento, né? Somente que eles teriam o prazer de ler, o hábito de estar lendo livros, justamente para a gente sair de forma engessada de estar colocando a literatura como forma curricular de estar cobrando algum conhecimento do aluno, né, da criança. Acho que é isso aí, vocês estão no caminho certo. Assim. É claro que eu acho fundamental ter o objeto livre, mas eu entendo que, né, aí nesse momento de pandemia a gente pode encontrar outros caminhos. Mas assim, você pegar o livro, folhear e entender aquele objeto é milhões de vezes mais legal do que um PDF, né? Não tem comparação, né? Porque faz parte do livro o que tem o virar da página, o que aquilo
representa, o que traz de novidade. Cada vez que você vira uma página, é como se você estivesse entrando numa outra rua, numa outra esquina, num outro quarto, né? Você está mudando de ambiente. E não é a mesma coisa com o PDF, né? O livro ele tem esse poder, assim. Então, é claro que o ideal mesmo é trabalhar sempre com o objeto livro. Mas o que vocês estão fazendo de ler pelo deleite está certíssimo. Um outro gênero também que eles estudaram foi a crônica, certo? E aí, como eu sigo você no Instagram, sua rede social, e já percebeu que eu sou assim, muito expansiva, eu saio correndo atrás de você por tudo que foi rede social, para a gente manter esse contato, eu vi que tinha uma postagem sua que você fez de uma forma bem bonita para a Juliette, a campeã do BBB, né? Antes mesmo dela ser campeã. E que, assim, mistura, porque a gente viu as crônicas, e diz que as crônicas também, elas poderiam vir em forma de poema, entendeu? E eu achei muito que parecido, se aquela citação, referência que você fez a ela, seria uma crônica. Pode ser. Poema. Eu acho que é as palavras para Juliette. Pode ser também. Sim, eu gosto muito de fazer nas minhas redes sociais, assim, no Facebook, no Instagram, principalmente no Facebook, que permite textos maiores um pouco, né? Essas reflexões, assim. Eu acho que é uma reflexão assim, que mistura um pouco a realidade com um pouco de imaginação e de brincadeira com as palavras. No caso desse texto, não sei se você já mostrou para a meninada aí, mas eu faço uma interpretação desse ano, da trajetória dessa personagem, né, da Juliette, comparando com a Cinderela, né? Então eu vou comparando o modo como ela foi tratada, o fato de ter uma madrasta, entre aspas, né, que se chamava Mamacita lá, o fato de ter as sisters, né, as irmãs que maltratavam, várias coisas parecidas, o baile, né, tinha muita coisa parecida com a trajetória da Juliette, o fato dela se transformar, né, por ser uma maquiadora, então tem a ver com a coisa da fada. Aí eu fui criando esses paralelos. Pode ser uma crônica, pode ser sei lá, um mini conto. Eu não me preocupo muito em pensar assim, qual que é o nome, não. Né? Mas eu sou cronista também, eu já trabalhei como cronista muitos anos em jornais aqui em Belo Horizonte e tenho livros de crônicas. Né? A meninada está com que idade? 10 anos? 10, 11 anos. Pois é. Eu completei 10 anos ontem. Parabéns. Obrigada. Então, eu tenho livros de crônicas que a meninada vai curtir muito. Tem um que chama Ninguém Me Entende Nessa Casa, que é assim, meu best-seller, é o meu livro que mais faz sucesso. E são crônicas todas de memória assim, da minha família, casos que aconteceram com meus filhos, meu pai, minha avó, meu avô, minha mãe. E esse livro faz muito sucesso com o pessoal aí de 10, 11, 12 anos. Depois que vocês tiverem a oportunidade, procurem esse livro, que acho que vocês vão curtir bastante. E aí são crônicas mesmo, que eu publiquei algumas nos jornais aqui de Belo Horizonte, outras eu fiz para o livro. E agora, esse ano ainda, eu vou lançar um livro novo de crônica, pela mesma editora do livro Maluco das Poções Mágicas, que é a editora do Brasil. Eu vou lançar um novo livro de crônicas, que são exatamente esses textos que eu faço para o Facebook, para o Instagram, que eu fiz durante anos, e eu fui recolhendo os que eu achava mais interessantes. Eu peguei acho que uns 40, mais ou menos, e eu juntei nesse livro, que vai chamar de Memes e Memórias. Vai ser meu próximo livro de crônicas. Esse também acho que vocês vão curtir. Legal. Eles estão participando da Olimpíada de Língua Portuguesa. É a 7ª edição. É um concurso feito a nível Brasil pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação.
E vem várias oficinas onde a gente vai desenvolvendo com eles, né? Uma das oficinas vem a questão do poema Haikai. Você poderia nos falar alguma coisa sobre o Haikai, esse poema Haikai? O Haikai é um tipo de poesia com origem no Japão, né? Lá de coisa de 2000 anos atrás já existiam os Haikais lá no Japão e ele depois espalhou pelo mundo, né? No formato original do Haikai no Japão, é um poema sem título, são 3 versos sem título. O primeiro e o segundo verso são mais curtos, geralmente tem 5 sílabas, e o segundo verso tem geralmente 7 sílabas. Então é fazer um poema muito curtinho, como se fosse um retrato, assim, uma fotografia. E em 3 versos apresentar uma cena, né, como se fosse um flash, assim. E é um tipo de poema muito difícil de fazer, porque conseguir falar alguma coisa interessante e criativa, inesperada, em 3 versos, não é fácil. Mas é um desafio bem bacana, assim, eu acho legal se vocês quiserem tentar, né? Geralmente o primeiro verso apresenta ou um bicho, ou uma pessoa, ou uma planta, ou uma árvore. É muito ligado, geralmente, nas coisas de natureza, mas não necessariamente, a maioria é. Então, você fala daquela pessoa, ou bicho, ou planta e tal. Aí, no segundo acontece alguma coisinha bem de leve, assim, alguma ação, mas também falada em um único verso, e o terceiro meio que chega numa conclusão. Então, é um poema muito sintético e tem essa característica de parecer uma fotografia, assim, bem que não precisa rimar. Tem gente que rima o primeiro com o terceiro verso, mas não é obrigatório. O Haikai original não precisa de rimar, não. Mas tem gente que faz Haikai com a rima do primeiro e o terceiro verso. Eu tenho um livro de Haikais que chama Haikais para Filhos e Pais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos Haikais, vocês podem procurar esse livro, que foi, inclusive, ganhou o prêmio de melhor livro infantil do ano em 2013, lá na Biblioteca Nacional. Alguém está com a mão levantada aí. Fala, Rodrigo. Está desligado o microfone, Rodrigo. Repete aí, por favor. A senhora falou que vai ter esse estilo Haikai e tudo, senhor. Mas eu acho que se eu fosse participar, eu poderia ganhar, senhor, nessa parte, porque eu fazer coisa pequena é comigo mesmo, tipo, fazer texto pequeno, quando dá para fazer tipo, texto de 7 linhas, eu fico tipo, aleluia, senhor. Quando é tipo 18 linhas, tipo, eu já fico triste. Eu tenho que copiar muito, fazer muita coisa. Mas quando é pequenininho, tipo, eu faço no instante. Aí ficou fácil. Mas o desafio é fazer uma coisa bem, bem criativa e inesperada, assim, que surpreenda o leitor em 3 versos só. Então, primeiro, eu acho que se vocês quiserem tentar fazer os haikais, primeiro eu acho que vocês têm que ler muitos haikais para entender o que é aquilo. Leiam os meus haikais, leiam de outras pessoas que fazem, Alice Ruiz, Milor Fernandes. E aí, depois disso, começa a fazer. Né? Não dá para fazer sem conhecer. É igual você falar que você vai fazer uma mesa sem nunca ter visto uma mesa. Não tem jeito, você tem que conhecer aquilo que você vai fazer antes. Fala para Tati. Olá, Léo Cunha. Eu sou a professora Tatiane, da outra turma que está participando. E uma curiosidade que eu sempre percebo deles nas nossas entrevistas, aqui nos nossos encontros com os escritores e poetas, é o seguinte, eles sempre perguntam quando por exemplo, vou perguntar a você, né, no caso, quando foi que você descobriu que gostava de escrever e qual foi, assim, o seu primeiro livro? Então, eu tive muita sorte assim, na minha vida, eu cresci com muitos livros ao redor, eu
Minha mãe era dona de uma livraria. Isso quando eu era criança e adolescente. Então, eu tinha muitos livros, tanto na minha casa quanto na livraria. E conhecia ali muitos escritores que iam lá também na livraria. Então, eu sempre tive a presença do livro muito forte. Mas quando eu era criança, eu não imaginava que eu ia ser escritor, não. Foi só quando eu já estava na faculdade, ali com meus 19 anos, 19 para 20 anos, que eu comecei a levar mais a sério essa possibilidade. E meu primeiro livro, na verdade, eu lancei 2 livros em 1993, tem 28 anos, que era, um chama O Sabiá e a Girafa e o outro chama Pela Estrada Fora. Então foram esses 2 primeiros. A minha filha mais velha, ela leu o seu livro, né, a escola passou para ela, esse que você estava falando das crônicas, Ninguém Me Entende Nesta Casa. E eu lembro que ela dava bastante risada, eu acho que ela se encontrou bastante nas suas histórias. Eu não li, de vez em quando ela lia alguns trechos para mim, mas ler o livro completo, não. Acredito que se eu mexer aqui nos meus armários, eu ainda ache a sua obra. Ah, que bom. Agora... Ele é um livro verde, bem verde, bem chocante, assim, então acho que não tem jeito de não achar. Eu lembro da capa dele, é verde, um verde bem chamativo. Isso, exatamente. Umas figuras, né? Hoje você procure para a gente ler para ele. A moçada vai gostar. Procure para a gente ler para eles. Pois é, assim, a gente vem fazendo esse trabalho com uma escritora de 9 anos que lançou um livro aqui da nossa região, com a narrativa. Temos também com a outra poeta, aqui também, da cidade vizinha, do Vale de São Francisco. Nós estamos falando da cidade de Petrolina, Pernambuco. E essa foi uma das vantagens dessa forma de aula remota, que foi a gente unir mundos tão distantes, né, que a gente talvez não pudesse se encontrar, e estamos nos encontrando, né? Tudo tem seus lados positivos e negativos, né? E um positivo foi esse. E aí eles têm tido esse contato justamente com pessoas que escrevem, e você era uma pessoa que eles estavam assim, ansiosos por conhecer. Que bom, que bom. Então, continuem com esse projeto, que é um projeto bacana. Quem sabe quando acabar aí essa pandemia, a gente consiga um jeito de eu ir aí em Petrolina. Não conheço nem Petrolina, nem Juazeiro, tenho muita vontade de conhecer, já me falaram muito que é uma região muito bonita, me falaram do museu, né, de toda a história, uma região importante na história do Brasil, né? Então, eu tenho a maior curiosidade para visitar aí a terra de vocês, quem sabe juntando aí algumas escolas, secretaria, não sei o quê, vocês consigam me levar aí. E aí eu posso trazê-lo aqui. Pois é, aí eu posso conversar pessoalmente com vocês e autografar livro e etc. Eu vou interromper um pouquinho, Léo Cunha, e vou fazer a mesma coisa que a gente fez ontem com a poetisa Alice e o pai, que conversaram com o 5º ano B de Gravatá. E o interessante, minha filha estava aqui acompanhando, e ela disse: mãe, mostra para eles, não foi até interessante, mostra para eles o Rio São Francisco e a ponte e a Ilha do Fogo. Então, eu vou pedir licença a vocês, vou entrar aqui, vou mostrar a Léo Cunha um pouco do Rio São Francisco e a ponte, pode ser? Claro. Vamos mostrar nós. Pronto, então, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Ela não está aqui para me ajudar, assistindo a aula do quarto. Ai, que legal. Pronto, tem como mostrar para nós? Tá mostrando. Vai sair aí para todo mundo. Ivana coloca em tela cheia, né? Em principal. Já está em tela cheia, Tati. Tá, né? Ali, ó, é o Rio São Francisco. Bem ali onde tem aquele verde no meio, é a Ilha do Fogo. Cenário, né? De muitas lendas do velho Chico. E aquele ali no alto, próximo ao prédio, são os arcos da ponte, né? Que divide os 2 estados, Bahia e Pernambuco.
Então, a gente está falando do Pernambuco, Petrolina, e lá do outro lado nós temos Juazeiro, na Bahia. Bacana, que bacana. Não, eu gostaria muito de ir aí. Quem sabe a gente consegue isso aí para o ano que vem, né, gente? E aqui Pronto, é depois o convite está eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, né? E tá lá, ó, de presente ele ganhou um passeio aqui, ó, da barquinha, que a gente também faz a travessia no Rio nessa barquinha. Vou fechar, tá? Beleza. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para a Leocúnia? Porque também tem a ele bem puxada. Quem disse? Eu, professora. Fale aqui. Professora, Léo Cunha falou sobre os livros deles e tal. E eu também planejo lançar um livro, mas não um livro de história, poema, nem isso. Eu pretendo lançar um livro sobre biologia, professora. Biologia ou zoologia, professora. Eu preciso lançar um. Pretendo lançar um desse. Que bom. Lançar. Estuda bastante aí que você vai conseguir. Nessa área da biologia é muito, muito rica, né? Muito interessante, e se você estudar bastante, pesquisar bastante, você pode fazer um livro aí no futuro. Alguém mais? Eu vi um livro no shopping. Professora. Eu vi um livro na shopping falando que nunca desiste dos seus sonhos. É isso mesmo. Pode falar, Felipe. Qual foi o livro que você mais gostou de escrever? Então, essa pergunta é muito comum, me fazem muito, e é difícil de responder, porque quando eu tinha 2, 3 livros era fácil, mas eu já tenho mais de 60 livros publicados, né? Então, e são muito diferentes, assim, tem alguns que são mais divertidos, como é o caso do livro Maluco das Poções Mágicas, ou do Ninguém Me Entende Nessa Casa, mas tem outros que são mais tristes, assim, como Cachinhos de Prata, como Um Dia um Rio, como A Menina da Varanda, são histórias mais tristes. Então é difícil comparar uma coisa com a outra, né? Tem livro de poesia, tem livro de crônica, tem livro de história. Então eu prefiro deixar os leitores escolherem qual que eles gostam mais. Assim, para mim é difícil de escolher um só. Eu estou participando de um projeto que é Professores que Inspiram, certo? É um livro de coautoria, com 20 professores, eu sou uma delas. Está sendo meu primeiro livro, que eu tive coragem de rabiscar um pouco sobre minha experiência na educação. E aí ontem na live perguntaram qual era o meu sentimento. Eu estou naquele momento como se eu estivesse gestando um filho, esperando o nascimento. Louca para ver o dia que vou estar recebendo o livro em casa da editora. Não sei se você que já tem muito tempo, já escreve muito, se tem esse sentimento toda vez que faz um livro que está esperando ele chegar. Mas tem, viu? Isso aí é como se cada um é como se fosse o primeiro, assim, né? Porque a gente vê assim, a prova, o PDF na tela e tal, mas pegar o livro na mão é outra coisa, né? Então a gente fica sempre esperando. Às vezes você vê na tela, você não tem noção se o livro é desse tamanho, se é desse tamanho, se é desse tamanho, né? O tipo de papel, as cores, é outra coisa. O livro não dá para substituir por uma tela. Então, quando chegar, você vai ver que é muito diferente. Estou ansiosa por esse momento. A gente está com uma pessoa também participando aqui na sala, que é a nossa articuladora de ensino, a representante da nossa escola de tempo integral, Eilane. Eilane, gostaria de falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Boa tarde, Léo Cunha. Boa tarde, eu quero parabenizar a professora Ivana pela iniciativa, né? Que ela é uma professora, assim, bem à frente, ela pensa longe, e eu admiro bastante essa perspectiva que ela tem. E eu venho, em nome da escola, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui presente, conversando com essas crianças. Que aí eu falei na primeira reunião que a gente recebeu uma poetisa, e aí eu volto a falar, porque a gente sabe que esse ensino remoto, principalmente das escolas públicas, a adesão das crianças
é difícil, né, por conta do acesso à internet. Mas quando essas crianças escutam que vão ter um palestrante, vão ter uma pessoa de fora falando, para eles é como se fosse uma motivação maior, que aí fica aqui, a tela chega, fica recheada, é uma maravilha de ver. Eu, quanto parte pedagógica da escola, eu fico muito feliz, que a gente fica ali na linha de frente, correndo atrás dos pais, das crianças para estar participando, e quando eu me deparo com a situação assim, eu fico muito feliz. E eu lhe agradeço imensamente, em nome da Escola Moça Bernardino, em nome da Secretaria de Educação de Petrolina. Fico muito feliz. E vamos levar essa proposta para lhe trazer a Petrolina. Oba, vou adorar, viu? Alguma criança mais quer fazer alguma pergunta para a gente se despedir, então? Eu, professor. Gente, o Esdras Eu também quero fazer uma pergunta. Boa tarde, Pedro Henrique. Quando foi que ele fez seu primeiro livro? Então, meu primeiro livro eu escrevi mais ou menos em 1990, 91, mas foi publicado em 93, que às vezes demora, né? Da hora que escreve o texto até o livro ficar pronto. Tem um processo aí. Demora um pouco. E foi lançado em 93. Quem era o outro? Eu, professor. Diga. Aí, Fale. boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Esdras, sou aluno da professora Tati, e a minha pergunta é se alguma criança pode estar fazendo livro. Pode, ou qualquer pessoa pode fazer um livro, né? É igual a Isabelle. Isso, agora sim. Tem livros que você pode fazer até artesanalmente, né? Fazer um exemplar. Agora, fazer milhares, né? Igual os meus livros, quando eles são publicados, são feitos assim, 3.000 de uma vez, 5.000, porque aí a editora vai vender nas livrarias, ou vender para as escolas. É assim que o escritor recebe pelo seu trabalho, né? Porque se vender um livro só, o escritor não vai ganhar nada, não vai conseguir sobreviver. Mas ele vende, né? A editora vende milhares. E aí, juntando os livros e os vários títulos, é assim que é como se fosse o salário do escritor. E agora, se você quer fazer um livro como um exercício, um experimento, você pode fazer um exemplar só, ou alguns xerocando, né, e você mesmo fazendo artesanalmente. E agora, para publicar uma quantidade maior, aí precisa de um apoio, assim, ou de alguma instituição, ou de uma prefeitura, de uma escola, ou de uma editora. Professora. Eu vou só fazer uma licencinha bem rapidinho, Everton. Eu sei que o que eu vou falar praticamente você vai complementar. Léo, é porque, assim, ontem a gente debateu muito sobre isso e o poeta Edson Francisco, ele escreve cordel, né? Ele imprime e ele incentivou bastante as crianças a escreverem, a produzirem seu primeiro livro, sabe? Plantou aquela semente do sonhar, né? E a gente trabalhou muito nessa possibilidade. E, juntamente com as crianças, já a gente está pensando em pegar os poemas, né? Um projeto da gente pegar os poemas que eles vão escrever durante esses meses até a culminância, que é a prova, né? A escrita da Olimpíada de Português, e a gente montar um e-book e imprimir para eles, para os 60 alunos, esse exemplar. Então, é o que a gente está trabalhando muito com eles, que é possível. E o que ele está falando assim, gente, a quantidade imensa, enorme, né, que ele está falando aí, é justamente a que a gente se deparou nas nossas reuniões. A gente não vai, assim, a gente não pensa em pegar o livro de vocês e imprimir 3.000 cópias e fechar com uma editora. Não sei, depende do sucesso da poesia de vocês, do poema de vocês. De repente até sai, né? Mas é nisso que eles estão falando, nessa possibilidade, eles querem acreditar que é possível, sim, montar esse e-book deles, entendeu? Isso com certeza. Porque, ansiedade com essa pergunta. Eu acho que isso eu acho que é muito legal. Já vi muitas escolas fazerem isso.
né? Aí faz 1 ou 2 cópias para cada aluno, e aí, dependendo do tamanho da escola, faz 100, 200, 300, né? Faz numa gráfica rápida ou faz artesanalmente e tal. Isso aí dá para fazer tranquilamente, né? Agora, não é igual se fosse fazer para levar para o Brasil inteiro. Aí, é claro, tem que ter uma estrutura maior. Posso, professora, fazer? Pode falar, Everton. Eu sou aluna da professora Tati, do 5º ano B. Meu nome é Everton e eu queria saber com quantos anos você escreveu seu primeiro livro. Desde menorzinho, tem uns 20 anos, 25. Desde menor, entendeu? Everton, eu tinha mais ou menos isso, uns 20 e poucos anos. Eu estava na época da faculdade. Ah, legal. Então, criança. Posso fazer uma pergunta? Fale, Kaira. Então, Léo Cunha, qual dos seus melhores dos livros que você fez? Qual deles são os seus melhores? Eu acho que quem tem que falar os melhores é o leitor, né? Não é o escritor. Às vezes Pergunta para ele. eu faço um livro e acho que ele é muito bom e o leitor pode não achar tanto. E às vezes faço um outro e falo, esse aqui ficou mais ou menos. E as pessoas adoram. Então, eu acho que isso depende mais do leitor do que do escritor, né? Vocês é que tem que eleger quais que vocês gostam mais. Pois é. Então, crianças, vamos nos despedir de Léo Cunha, né? Agradecer por essa tarde. Vocês agora conheceram ele, vendo o rosto dele, não só mais foto, pesquisando, certo? A gente fica, assim, muito feliz por sua disponibilidade, né? De tirar um tempo na sua agenda, de falar. Nós somos uma instituição pública, né, da rede pública, e a gente sabe o quanto é difícil fazer educação no ensino público. E ter essa disponibilidade, essa sua participação, assim, foi muito enriquecedor para o nosso trabalho, para essas crianças que estão estudando o seu livro. E a gente fica muito agradecido. Olá, Ivana, foi um prazer. Espero que tenha sido bacana aí para a meninada, não só a leitura do livro, mas também a conversa, e que vocês continuem apostando na leitura, na literatura, e boa sorte aí nesses programas aí de Olimpíadas e criação de livro e essa coisa toda. Muito obrigada. Dá um tchau. Valeu, gente.